Olá, boa noite, graça e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Nós estamos nesse dia reunidos mais uma vez para realizarmos essa live. Hoje é o 7º encontro, é a 7ª live que eu gravo nessa série de estudos na carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós chegamos basicamente naquilo que eu considero, não só eu, como muitos comentaristas, muitos estudiosos, o coração da carta de Romanos, né? O centro. Hoje nós chegamos no conceito central da carta de Romanos, que é a justiça de Deus, a descrição da justiça de Deus. Então, eu posso dizer aqui que tudo que nós lemos antes está relacionado com a passagem que nós vamos estar estudando hoje, ou seja, estava sendo construída uma ideia, defendida uma ideia para chegar exatamente aqui, nesse ponto, que fala exatamente onde Paulo trata exatamente da justiça de Deus, e o que vai se desenvolver depois, até por volta do capítulo 8, são razões para explicar o que acontece aqui. Então essa passagem aqui, nós vamos ler hoje Romanos, capítulo 3, do verso 21 até o 31. Esse texto aqui é o centro, é o cerne da carta de Paulo aos Romanos. Então eu quero te convidar, se você tiver uma Bíblia aí perto de você, seja no seu tablet, seja uma Bíblia física, seja no seu smartphone, notebook, quero te convidar a abrir comigo em Romanos 3, verso 21, ok? Eu vou estar fazendo já a leitura, diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Verso 27. Onde, pois, está a jactância? Foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, nós chegamos aqui no polo central, no ponto central da carta. E o que nós vamos perceber aqui? Primeiramente, essa é a conclusão de tudo aquilo que foi dito anteriormente, né? Ela é a razão de ser de tudo que ele disse nos capítulos anteriores. Então, recapitulando rapidamente, no capítulo 1, 18, até o capítulo 3, 20, Paulo fala sobre a condição dos seres humanos em relação a Deus. Ele começa a mostrar, ele quer mostrar que todos os seres humanos, eles estão distanciados de Deus e que não há possibilidade do ser humano se aproximar de Deus
a não ser que Deus tome a iniciativa de se aproximar do ser humano. Basicamente é isso. E aí ele quer reforçar e mostrar que toda a humanidade está sob um estado de condenação. Então, do capítulo 1, verso 18 até o verso 32, Paulo mostra a situação do não-judeu, a situação daquele que é chamado de gentio. O não-judeu, ele está condenado. E aí ele explica, do verso 18 a 32, o motivo pelo qual eles estão condenados, porque eles tiveram uma revelação de Deus. Deus fez uma revelação natural, uma revelação na criação, e os homens se distanciaram pelo fato de que deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar a criatura. Se envolveram em idolatria, mergulharam na idolatria e, consequentemente, sofreram o castigo de tal escolha sobre as suas vidas. Depois do capítulo 2, do verso 1 a 16, nós temos a figura do moralista. Quem é o moralista? Independente de ser judeu ou não, o moralista é aquele que acredita que pelos seus padrões morais, pela sua conduta, pelo seu modo de vida, ele vai ser aproximado de Deus, ele vai se tornar alguém aceito diante de Deus. E aí Paulo, no capítulo 2, do verso 1 a 16, ele fala sobre a condenação do moralista. E principalmente essa condenação se dá por causa da sua hipocrisia, porque ele coloca você aprova algumas coisas, você rejeita algumas coisas, você não quer que os outros façam, mas você mesma faz. Você dita regras para os outros, das quais você mesmo não cumpre. Então ele fala que o orgulho e a hipocrisia do moralista o reprovam diante de Deus. E mesmo que esse moralista não tivesse esse condicionamento, ainda assim o fato de acreditar que a sua atitude moral pode te fazer alguém aceito diante de Deus se constitui em orgulho. Depois, no capítulo 2, do verso 17 até o 3:8, Paulo fala sobre a condenação do judeu. Que o judeu ele se apoia em ter recebido a lei e em ser participante da aliança. Ou seja, Paulo questiona e lança aqui a questão da circuncisão e da Torá, da lei. E ele fala que mesmo eles tendo a lei e a circuncisão, eles não praticaram a lei e com isso anularam a circuncisão. E também se tornam indesculpáveis diante de Deus. E aí, do capítulo 3, verso 9 ao verso 20, ele faz um fechamento, ele faz uma conclusão dizendo que tanto judeu, como não judeu, como moralista, todos estão sob a condenação, todos estão debaixo do juízo e que somente poderão ser aceitos, somente poderão se tornarem justos através da fé em Cristo Jesus, através da aceitação e da fé daquilo que Deus fez por meio de Cristo. E aí o verso 21, que dá início a falar sobre essa questão da justiça e da salvação, então ele começa: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Ele usa o termo agora para dizer assim, neste presente, né? Nesse momento da história, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. E aí ele começa a falar a partir de então sobre como alguém pode ser aceito, como alguém pode se tornar justo, como a salvação alcança a vida humana. E aí o verso 22 ele diz:
justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Então ele fala que a justiça de Deus, a obra onde Deus nos salva, a ação pela qual Deus nos salva, começa pela fé em Cristo Jesus, pela fé naquilo que Deus realizou através de Cristo em relação à humanidade. E ele fala, não há distinção, ele termina o verso 22 dizendo, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ele está dizendo que o não-judeu, que o judeu, que todo ser humano, para experimentar salvação, para experimentar a justificação, tem que passar pela cruz, tem que passar pela obra de Cristo. Que essa obra de Cristo, ela é central na nossa vida. Não há como nos aproximarmos de Deus, não há como estabelecer uma relação de aliança com Deus, se não for através de Cristo Jesus. Paulo ele centraliza em Cristo, ele coloca em Cristo, na cruz de Cristo, na morte e na ressurreição de Jesus, o centro da nossa salvação e da nossa aceitação diante de Deus. E aí ele fala que todos os seres humanos precisam, porque todos estão na mesma condição. Todos pecaram e todos se afastaram de Deus. Todos pecaram e perderam a glória, a glória da imagem de Deus, a glória da divindade sobre as suas vidas. Todos pecaram e perderam essa comunicação com Deus. Não vou entrar aqui, há um debate entre alguns estudiosos sobre essa sentença, onde o verso 23 na parte 2 diz carecem da glória de Deus, como se Paulo estivesse usando um conceito rabínico de que a queda de Adão fez com que ele perdesse o seu estado original, que era um estado em glória, e perdendo essa glória, toda a humanidade também ela se corrompe, ela se perde, né? Paulo ele desenvolve essa ideia um pouco mais à frente. Eu vou ficar mais voltado aqui nessa questão da justificação, da justiça de Deus. Então, verso 24, onde ele começa a mostrar essa ação de Deus. Primeiramente, Paulo nos mostra que somos alvo da ação, da graça de Deus em nossas vidas. O verso 24 diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então veja só, ele diz que nós somos justificados. E o que é ser justificado? Esse é o primeiro conceito que a gente precisa definir aqui. Muitos autores, muitos comentaristas bíblicos, muitos teólogos, eles comparam a justificação com o perdão. Por muito tempo também, eu tinha essa ideia e eu tinha esse olhar que justificação e perdão eram sinônimos. Mas, quando você vai estudar o conceito da raiz da palavra, o termo que Paulo usa aqui, a palavra aqui grega para justificados é dikaiosine. Dikaiosine, ele era um termo muito usado nos tribunais da Grécia Antiga. E esse termo ele era sempre aplicado por um juiz, quando um juiz ele iria determinar uma sentença. Então, quando o réu estava ali diante do júri e
mesmo diante de uma situação que ele estava ali em júri público, ele era absolvido, ele era inocentado diante do tribunal, o juiz ele usava esse termo, dikaiosine. Isso indicava que aquele réu ele estava livre, ele estava isento de culpa. Não havia nenhuma culpa sobre ele. Por isso ele era posto em liberdade. Então, se nós pensarmos a partir deste termo e desta palavra e deste conceito, que é o conceito por trás da palavra que Paulo usa aqui, no caso justificados, é muito mais do que um perdão. Porque quando nós perdoamos alguém, quando você perdoa algo, você não inocenta a pessoa. Quando você perdoa alguém, você está dizendo que aquela atitude que ela teve, você não levará em conta, que aquela atitude que ela teve, você não vai guardar mágoas, ressentimentos, que você não vai carregar aquela atitude sobre você, que você, na verdade, quando você perdoa, você libera a pessoa da condenação que ela deveria ter. Se Deus tivesse apenas nos perdoado, isso indicaria que, lógico, Deus nos perdoou, mas Ele fez muito mais do que isso. Mas se Deus tivesse apenas nos perdoado, significa que nós tínhamos uma culpa, Ele perdoou aquela culpa, Ele não deixou que fôssemos alvos da consequência da culpa, mas nós continuaríamos culpados. Quando você perdoa alguém, você não diz para aquela pessoa que ela não fez aquilo. Você apenas diz e mostra para ela que, independente daquilo que ela fez, você resolveu deixá-la livre da sua culpa. Quando você a perdoa, você reconhece o erro dela, porém você está dizendo que aquele erro você não levará a juízo, você não levará aquele erro como um fator para condená-la. Isso é o perdão. Justificação é mais do que perdão, porque Deus pega nós, seres humanos, culpados, pecadores, alvos da condenação e do juízo, e Ele não somente perdoa, mas Ele declara inocente. Ele declara livres de culpa. Agora veja só, Paulo passou aqui, nós temos aqui do capítulo 1 até o capítulo 3, praticamente 3 capítulos, que Paulo ele fala sobre a nossa condenação, sobre como as nossas atitudes nos reprovam, sobre como nós nos tornamos condenáveis, indesculpáveis. E aí ele chega no verso 24, aliás, exatamente no verso 24, e ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Quando ele usa esse termo, ele está dizendo sendo absolvidos, inocentados, livres de toda culpa por causa da graça de Deus. E aí você já percebe que graça é uma dádiva, é um presente. A graça, ela está atrelado
a algo que se faz por alguém, mesmo sem aquele alguém merecer. É um ato de favor, é um ato de compaixão, é um ato de misericórdia. Na cruz de Cristo, na morte e na ressurreição de Jesus, todo aquele que se aproxima de Deus, reconhecendo a obra de Cristo, todo aquele que se aproxima de Deus, aceitando pela fé o que Deus fez em Cristo Jesus, não é somente perdoado dos seus pecados, mas é justificado, ou seja, é considerado inocente, é considerado livre de culpa, é considerado inocentado. E aí, isso por si só, se você parar para pensar nisso, isso é assustador. Porque nós, culpados, nós, condenáveis, em Cristo Jesus, somos aceitos por Deus e somos inocentados. Não somos somente perdoados, somos inocentados, somos livres de toda culpa. E onde Deus fez isso? Ele fala aqui no verso 24, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E essa palavra redenção aqui é uma palavra, vem de uma palavra grega, é apolostrisis. Apolostrisis significa, era um termo que era usado nos mercados romanos, gregos, era uma troca. Apolostrisis era o ato de você fazer uma negociação, de você comprar algo, de você adquirir algo mediante pagamento. E aí o texto está querendo dizer, mas a gente tem que pensar nessa palavra grega redenção, apolostrisis, em comparação com a palavra hebraica Gaal, da onde vem a palavra redimir. Redenção em hebraico, que na verdade é resgatar. Gaal era usado quando um senhor ele comprava um escravo, só que ele comprava aquele escravo não a fim de ser o dono dele, mas ele comprava o escravo para libertar. Então você tinha a palavra Goel. Goel era um resgatador. Goel era alguém que pagava um valor para resgatar um escravo. Então Paulo está dizendo que nós nos tornamos justos, que nós nos tornamos inocentes, que nós nos tornamos livres de toda culpa. Por quê? Porque Cristo Jesus, ele foi a moeda de troca. Ou seja, nós fomos inocentados porque a culpa caiu sobre alguém. A nossa culpa, a nossa condenação, as nossas misérias foram lançadas sobre Cristo. Cristo na cruz, ele levou sobre si toda esta condenação, todo este juízo que estava sobre a minha vida, que estava sobre a sua vida, que estava sobre as nossas vidas. Então a sua vida foi a moeda de troca. Por isso ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou seja, sendo inocentados pelo seu favor, pela sua misericórdia, através do resgate feito por Jesus, feito por Cristo Jesus. Onde ele fez esse resgate? Ele deu a vida dele, e ao dar a vida dele foi a moeda de troca. Ele morreu
para que nós vivêssemos. Ele sofreu sobre ele a condenação do pecado de todos nós, para que nós, em Cristo Jesus, fôssemos absolvidos. E aí o verso 25 conclui dizendo: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Ou seja, ele está dizendo que através do sacrifício, que a morte de Jesus se tornou uma propiciação. E aqui ele usa uma outra palavra grega que tem um desdobramento de significado. Aqui a palavra propiciação é a tradução da palavra grega ilasterion. E o que era ilasterion? Ilasterion é exatamente pagar um sacrifício. Essa palavra ilasterion, ela era muito usada nas religiões pagãs. Por quê? Porque os pagãos, os idólatras, eles acreditavam que as divindades ficavam enfurecidas. E o que eles faziam? Para aplacar a ira dos seus deuses, para amenizar a ira das divindades, eles ofereciam sacrifícios de paz, sacrifícios para trazer a paz, para apaziguar, para diminuir, para refrear a ira das divindades. E aí o termo que era usado era ilasterion, ou seja, ilasterion era algo que era sacrificado para satisfazer a ira daquele Deus. Ou seja, era uma moeda de troca. Era uma espécie de algo que, para que aquilo cessasse, para que uma determinada onda de sofrimento, de pragas ou de doenças dentro de uma comunidade cessasse, eles entregavam uma espécie de sacrifício, e isso era usado o termo ilasterion. Ilasterion também é o conceito, vamos dizer assim, é a ideia grega de uma palavra que em hebraico chama-se kapar. Kapar é o que? É expiar, é expiação. O que era expiação? A expiação era uma palavra usada ali exatamente no tabernáculo, no templo, em relação à arca. A arca, ela tinha uma tampa, aquela tampa era chamado de propiciatório, ou seja, naquela tampa era colocado o sacrifício, ali primeiramente era derramado, o sangue do animal, naquela tampa, no propiciatório, era colocado o sacrifício que seria entregue a Deus como uma oferta de perdão, de arrependimento mediante o pecado do povo de Israel. Por isso, nesse dia era celebrado o dia da expiação, o dia de Yom Kippur, ou seja, o dia em que se cobria, onde o sacrifício, o sangue do animal sacrificado, servia como uma cobertura para o pecador, para a pessoa que estava sacrificando, para aqueles que seriam alvos do juízo. E aí há uma discussão muito grande entre muitos estudiosos, mas muitos deles concordam que quando Paulo ele usa o termo propiciação aqui, ele está pensando exatamente nesses termos, que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício para aplacar a ira de Deus. Ele está usando o ilasterion aqui no mesmo sentido que os pagãos usavam. E aí você pode estar se perguntando, como assim satisfazer a ira de Deus? Então vamos lá. Pense, Deus ele é santo. Os padrões de Deus são padrões extremamente elevados. Deus não aceita nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de perversão, nenhum tipo de imoralidade. E a raça humana mergulhou
em tudo que era ruim, em tudo que era sórdido. Os seres humanos mergulharam no pecado como um porco chafurda na lama. Assim foi a raça humana em relação a Deus. Não havia nada, aliás, não há nada nos seres humanos e nas atitudes humanas que possam fazer com que eles se tornem aceitos diante de Deus. O profeta Isaías diz que a justiça do povo, e ele fala isso em relação ao povo de Deus, a comunidade de Israel naqueles dias. Ele fala que eles haviam se tornado pessoas tão más, tão injustas, que a sua justiça, ou seja, os seus atos de bondade, eram semelhantes a trapos de imundície. E essa palavra trapos de imundícia no texto hebraico em Isaías é uma fala muito forte, muito incisiva, porque ele está falando dos panos que as mulheres usavam no seu ciclo menstrual. Então ele está falando que a justiça do seu povo, a bondade daquelas pessoas, os atos de generosidade deles estavam subindo diante de Deus, tinham o mesmo valor que aqueles panos. Então imagine o confronto de Deus em relação a isso. O que ele estava dizendo? Olha, a prática da justiça de vocês, ela é falsa, ela não é verdadeira. Vocês fazem o bem esperando coisas em troca, vocês têm atitudes aparentes, o que vocês fazem, não fazem porque existe bondade na essência, fazem porque de alguma forma querem se autopromover, ou querem tirar proveito, ou querem encontrar vantagens, procurar vantagens, ou querem se utilizar disso como meios e artifícios para conquistar alguma coisa, para polarizar o seu egoísmo, o seu egocentrismo. Ou seja, o que estava sendo dito? Que por mais que se busque a justiça, o nosso coração corrompido não consegue praticar uma justiça verdadeira. Então assim, isso faz o quê? Só fez com que a ira de Deus se acendesse. E a ira de Deus, como eu disse nas lives passadas, está atrelada ao quê? A ira de Deus está relacionada a essa não aceitação do mal, a essa punição que Deus faz para banir o mal. Isto é a ira de Deus, refletida na fala do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 18. Então o que você tem? Você tem seres humanos que se distanciaram de Deus, que trocaram a glória de Deus pela idolatria, por seguirem os seus próprios corações, serem deuses de si mesmos. Deus permitiu essas pessoas se afundarem nas suas práticas, chafurdarem na lama. Isso cada vez mais trouxe a ira de Deus sobre essa maldade, sobre essa impiedade, e isso não só na vida do não-judeu, na vida do não-judeu, na vida do judeu, o judeu que não consegue cumprir a lei, que Deus lhe deu a lei, lhe deu a Torá, mas ele fez o contrário dos mandamentos de Deus. Isso tudo acendeu a ira de Deus sobre o ser humano. A resposta é que todos os seres humanos mereciam uma condenação, mereciam a morte. Todos os seres humanos estão no mesmo barco, sem conseguir se aproximar de Deus por suas obras. Muito pelo contrário, vivendo um estado de alienação e vivendo um estado de total inimizade. Pense, ser inimigo de Deus. Você ter inimigos humanos na sua própria vida já é algo aterrorizante. Imagine você ter Deus por inimigo. Você ter aquele que, se ele disser sim, ninguém no universo poderá dizer não. Se ele disser não, ninguém no universo poderá dizer sim. Aquele que tem a primeira e a última palavra sobre todas as coisas. Imagine você estar em um estado de inimizade, onde o Eterno, o Criador, o Senhor de todas as coisas,
olha para a sua vida e enxerga maldade, enxerga o pecado, e não só a sua ou a minha maldade pessoal, o nosso pecado pessoal, mas a condição como seres humanos, a condição como raça humana. E aí, o que Deus faz? O apóstolo Paulo diz em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós seguimos a vontade da nossa carne, que nós fazíamos o desejo da nossa carne, que nós estávamos subjugados pelo diabo. Ele usa o termo em Efésios capítulo 2, verso 3, o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. E aí quando chega no verso 4 de Efésios capítulo 2, ele diz: mas Deus, pelo seu grande amor, com o qual nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus nos amou, mesmo mergulhados em tamanha maldade, em tamanho caos, mesmo mergulhados em toda essa esfera de vergonha, de humilhação, Deus nos amou. Só que nos amando, Ele sabia que as nossas ações, a nossa condição, era uma condição de inimizade, era uma condição onde o justo juiz só poderia nos condenar. A única coisa que pagaria a situação onde nós nos colocamos seria a nossa condenação. E aí Deus pega o seu filho e o culpa, coloca sobre ele a culpa de todos nós. Ele coloca a sentença de todos nós. E qual era a condição e qual era o juízo e qual era a sentença do juiz sobre a raça humana? Condenação, morte. O filho assume isso sobre ele. Então ele tem que pagar morrendo. Somente a morte do filho é que pode aplacar, é que pode parar, é que pode cessar, é que pode pagar a dívida que era impagável pelos homens. Então, Jesus ele é colocado como propiciação. A morte dele é uma morte propiciatória. Esse é o termo que Paulo usa aqui em Romanos 3,25. Ou seja, que a morte dele satisfez toda essa justiça. Que a morte de Jesus pagou toda dívida. Toda dívida. Nós ficamos zerados em relação a Deus. Nós ficamos com a nossa dívida quitada. Por isso na cruz Jesus diz: está consumado. Ele está dizendo que ele quitou, que ele pagou, que ali ele estava cancelando o escrito de dívida que era contra as nossas vidas. Então ele diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Aonde nós experimentamos isso, aonde nós experimentamos esse estado de sermos inocentados, de sermos resgatados, de recebermos uma nova vida pela fé em Cristo Jesus. Então ele diz: mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então ele está falando, por que no passado Deus deixou de punir todos os pecados naquele momento histórico? Exatamente por causa da paciência de Deus. Mas agora Deus estava revelando que há a possibilidade de haver o quê? De haver restauração. Então ele
essa ira de Deus, que não puniu os pecados anteriormente cometidos da humanidade, ela se revelará num juízo final. Haverá um dia na história humana, haverá um dia na existência humana, onde Deus trará o juízo dele sobre todas as pessoas. Aqueles que foram absolvidos, aqueles que foram justificados, experimentarão um outro tipo de tribunal, que é um tribunal onde Deus irá julgar, onde Cristo irá julgar as obras, as ações de cada um, porque eles já foram resgatados mediante a fé em Cristo Jesus. Mas o dia do juízo final, ele é um dia reservado para manifestar a ira de Deus. O dia do juízo final, ele é um dia reservado por Deus para trazer a luz ao coração de cada pessoa que rejeitou a Deus, rejeitou o seu Filho, que permaneceu mergulhado em toda a maldade, em todo orgulho, em toda justiça própria. Esse dia será o dia da condenação dessas pessoas. Mas nesse momento, nesse presente momento da história, no dia chamado hoje, há a possibilidade de se viver um novo caminho, uma nova história, uma nova realidade, de se viver restauração, de se viver libertação através de Cristo Jesus. Paulo ele continua no verso 26 dizendo: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Ou seja, ele diz que Deus resolveu nesse momento da história, nessa era, vamos dizer assim, ao invés de julgar e condenar, Deus resolveu manifestar a sua justiça. E aonde ele manifesta a sua justiça? No Evangelho. Ele manifesta a sua justiça na cruz de Cristo. E através dessa justiça que ele estabelece na cruz, onde Jesus, ele sofre, ele recebe sobre ele a condenação, essa manifestação da justiça de Deus no tempo presente faz com que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, no hoje, nesse momento e no agora, Deus resolveu manifestar a sua misericórdia por meio da sua justiça, da qual você pode se tornar alguém aceito por Deus através de Cristo Jesus. A partir do verso 27, agora, Paulo aqui conclui essa sessão, do verso 21 ao 26, ele nos mostra o que Deus fez em Cristo Jesus, como Deus manifestou a sua justiça na cruz de Cristo e como experimentar esta justiça, experimentar essa justificação, ter essa experiência de salvação. Essa experiência de salvação é a porta que está aberta no agora, nesse momento da história, e que nós temos esta oportunidade de termos essa experiência, de experimentarmos isso em nossa vida a partir do encontro com Cristo. Já do verso 27 em diante, ele rebate algumas acusações. E aí ele cria de novo aquele sistema que eu falei, chamado diatribe. Ele cria um opositor na mente dele para fazer perguntas a qual ele, Paulo, vai responder. Eu disse já algumas lives passadas que quando Paulo ele cria esse opositor mental, muito provavelmente ele está voltando e olhando como o velho Paulo pensava. E como o velho Paulo, judeu legalista, encararia ou responderia a tudo isso que o Paulo cristão está explicando. E aí ele cria esse sistema, de
perguntas e respostas a partir do verso 27 novamente. Aí ele vem: onde pôs a jactância, ou seja, onde pôs o orgulho? Onde está esse orgulho, onde está essa jactância? Ela foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé, ele responde. Ou seja, que como eu vou dizer aqui, acho que o melhor termo seria dizer, essa satisfação, esse gloriar-se em Cristo, esse gloriar-se em se tornar participante de uma nova aliança e do povo de Deus, ela não se dá por nenhuma obra humana. Porque nem mesmo a fé que aparece aqui no texto, ela não é central. Muitos já leram na história da igreja que a fé é o elemento central. O próprio luteranismo mesmo, ele olha muito que a justificação é o ponto de partida da obra de salvação de Deus. E na verdade, não é a fé que proporciona a justificação. É a graça de Deus. Não é... Porque se fosse a fé que nos tornasse aceitáveis diante de Deus, então estaremos falando ainda de um caminho humano, de algo que poderia humanamente produzir a nossa aceitação. Não é a fé que inicia. Aliás, não há nada na criação que inicia. A criação, ela não tem poder de dar o primeiro passo em nada. Tudo é graça. Tudo começa com a ação de Deus. Não é nós que subimos até os céus. É Deus que desce até nós. É Deus quem toma a iniciativa sempre. É Deus quem dá o primeiro passo. É Deus quem dá a primeira palavra. É Deus que começa tudo. E o que é a fé, então? Dentro dessa perspectiva, a fé é a mão que recebe o presente. A fé é a boca que bebe da água da vida. A fé é um instrumento que permite que a graça, que deixa-se abraçar-se pela graça, pela misericórdia de Deus, pelos atos salvadores de Deus. Então, não existe, pelo menos o que Paulo está dizendo aqui, não existe obras, não somos justificados por obras, mas sim pela fé. E que fé é essa? Fé aqui pode ser entendido pela obra de Cristo, por aquilo que Cristo fez. E aí no verso 28 ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E aqui obras da lei incluem tanto as obras cerimoniais, os ritos da lei judaica, sábado, circuncisão, alimentação, leis cerimoniais, como também as leis morais, né? Não é basicamente como aquilo que o jovem rico diz, que ele guardava os mandamentos, que ele os cumpria cabalmente. Ele diz, quando Jesus pergunta, conhece os mandamentos? Ele diz que ele os pratica desde a mocidade. E Jesus confronta ele, dizendo então, vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres, vem e me segue. E por que ele não foi? O texto diz porque ele era rico. Mas na verdade, Jesus confronta ele acerca da própria lei que ele perguntou se ele conhecia, ele dizia guardar. Pelo seguinte aspecto, que ele estava agarrado ao que ele tinha.
Ele estava agarrado aos seus bens, ele não poderia se desfazer dos seus bens para abrir mão de tudo, simplesmente para andar no escuro. Ele poderia cumprir 9 dos mandamentos, mas quando ele renuncia a caminhar com Jesus, ele mostra o quão o seu coração era cobiçoso, o quão ele amava aquelas riquezas, o quanto ele cobiçava aquilo. E quebrar um mandamento, consequentemente, implica em quebrar os outros. Então, a lei aqui também, obras da lei, também são as obras morais. Não somos justificados pelas obras morais, não somos justificados por obras cerimoniais, por ritos religiosos, somente pela fé em Cristo Jesus. E ao verso 29, novamente surge uma outra pergunta. É porventura Deus somente dos judeus? E aí é respondido, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. E aí ele conclui no verso 30, visto que Deus é um só, o qual justificará pela fé o circunciso, ou seja, o judeu, e pela mesma fé o incircunciso. Ok? E fé aqui é fé em Jesus, é fé no Evangelho, é fé naquilo que Deus fez. E aí vem a última pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? E aí ele responde, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. E por que ele usa esse termo, antes confirmamos a lei? Porque a lei, ela estabelece esse padrão elevado. E quando você experimenta a justificação, posicionalmente, você está quites com a lei. Ou seja, você está no padrão de exigência da lei. Mas uma segunda interpretação para esse verso é que confirmamos a lei, porque provavelmente alguns comentaristas dizem que a lei aponta para Cristo e para a sua obra. Então, quando nós aceitamos aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, nós confirmamos tudo aquilo que a lei aponta, que toda lei aponta para o fato de que nós somos e só seremos aceitos através do sacrifício do Filho. Com isso eu concluo aqui esse parágrafo, essa sessão. No próximo encontro, eu quero ler um pouquinho com vocês, talvez seja uma leitura um pouco mais extensa, a forma como Abraão ilustra isso. Ele passa a ilustrar isso a partir de um personagem que é o Abraão. O Abraão que ele é justificado, que Deus o aceita, que Deus o considera justo, antes mesmo do estabelecimento da Torá, da lei e da aliança, né, que Deus estabelece com o povo de Israel através de Moisés, ok? Então, que você possa refletir sobre isso, que você possa, ao acompanhar esse vídeo, estar também lendo, observando e marcando isso no texto da sua Bíblia. São assuntos de uma complexidade enorme. Tenho sempre procurado aqui trazer isso de uma forma mais simples, mais compreensível possível, evitando os debates teológicos que foram aparecendo em torno desses textos no decorrer da história do cristianismo e tentando levar você para o texto, para você olhar para o texto, ler o texto e compreender o que está sendo dito a partir de então, ok? Bom, quero te convidar a orar nesse momento. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar por tua bondade e graça, por esse tempo aqui reunidos, pela tua presença. Peço que abençoe os teus filhos, que os ilumine, que os guie, que os abençoe. Que a tua graça esteja sobre eles, hoje e continuamente. Em nome de Jesus, amém.
Deus abençoe e um forte abraço a todos.